Guia turístico. Isso é um assunto também muito importante, porque eu nunca tinha feito uso de guia em viagem nenhuma minha, mas como o quão importante um guia pode ser. No caso do Egito, o guia serve para vários momentos e para várias situações diferentes. Primeiro que ele é a ponte entre o árabe e o português, né? Ele é o cara que vai fazer esse contato, porque provavelmente você não sabe árabe, né? Você pode até aprender, não sei, mas você não vai saber. Eu acho que 97% das pessoas que vêm para o Egito, né, saindo do Brasil, não sabem árabe. Então ele já te ajuda aí. Segundo, que ele pode te ajudar no assédio de vendedores ou de mulheres, enfim. Isso ele já corta muito as asinhas dessa galera. Terceiro, é fundamental que o seu guia saiba da história do lugar, que ele realmente tenha conhecimento, porque tem muito guia mequetrefe. A gente passou por pelo menos 4 guias, tá? E eu tenho uma história em particular com relação a isso que eu vou contar para vocês. No Cairo, a gente teve o primeiro guia, foi um guia que ficou com a gente por 5 dias. Era um guia que falava português, porque você tem o cara que fecha a viagem. Se você for comprar uma viagem empacotada, saindo do Brasil, né, você vai pesquisar e você vai ver que tem vários caras que organizam viagem, tem vários caras que são guias, mas não são exatamente guias, eles são intermediadores. Eles fecham com outros guias e com a agência de turismo local da cidade que você vai. Então tem muito disso. Você vai ou fecha com o cruzeiro, fecha com o avião que vai te levar de Assuã pro Cairo de volta. Então é meio que uma CVC, né? O cara que você às vezes vai falar do Brasil com antecedência, esse cara é meio que um agente de viagens. Ele é um facilitador. Mas tem um guia mesmo, que é o cara que vai andar com você pela cidade. Então muitas vezes o agente de viagem, ele reserva um guia para você e fala que o guia fala português. Mas o agente de viagens não sabe exatamente o que é um guia que fala português de verdade. Muitas vezes é um cara que fala portunhol. E mesmo quando eles falam que o cara fala portunhol, muitas vezes o cara só fala espanhol. E não fala necessariamente bem, né? Porque o espanhol não é a primeira língua do árabe, assim como não é a primeira língua nossa. Então tem uma barreira de comunicação e a gente quer evitar essa barreira de comunicação porque a gente quer aprender da história. Eu imagino que a pessoa que está vindo para o Egito não é só para tirar foto e ficar dizendo para os amigos: olha que maneiro é o Egito, que mágico, que místico, que misterioso. Não, é porque você quer aprender mesmo, entendeu? Se você tiver tempo para pesquisar antes de vir para o Egito e não depender do guia, ótimo, faça isso. Veja vídeos, leia livros, nada de ET, alienígena, não, livros de história mesmo. Eu não fiz isso, tá? Eu não fiz isso. Me arrependo um pouco, me arrependo. Que aí você fica 100% na mão dos guias. E ficar na mão dos guias é isso. Pô, o guia, por exemplo, que a gente pegou no Cairo, a gente ainda não sabia o que era ter um guia. Então ele falava um português, mas não entendia direito e tal, mas era um português meio espanhol. Você via que, na verdade, o que ele sabia era espanhol. E ele pareceu, principalmente depois do segundo dia, meio indiferente, meio até irritado. Eu não entendi o que estava acontecendo com ele. Enfim, ok. Aí a gente foi para Luxor. O guia de Luxor, completamente diferente. O cara ia ficar com a gente por 9 dias. Ele sabia português, era um português de Portugal, ele falava um pouco rápido, mas você via que ele gostava. Ele era um cara que entendia de hieróglifo, coisa que nenhum outro guia entendia, e isso foi muito maneiro. Ele entendia da história, e você via que ele estudava, os olhos dele brilhavam. E aí a gente viu a diferença que um bom guia pode fazer. Talvez por isso eu não tenha gostado de Alexandria. Alexandria eu fui com o guia do Cairo, e em Alexandria não tem na prática nada, é só ruína mesmo. Ruína, não tem nem, às vezes, a coluna completa de um templo, nada. O guia, o que ele faz, um bom guia, ele traz vida ao lugar. Ele completa as ruínas na sua cabeça, ele faz você querer saber mais daquele lugar onde você está. Um bom guia, ele dá essa vida. Ele cria essa fagulha, essa centelha de interesse, e por pior que seja o lugar, pior visualmente dizendo, né, por mais em ruínas que ele esteja, você vai achar do caralho. Você vai achar muito bom, você vai achar incrível. E a gente sentiu essa diferença. Por quê? Porque aí depois da gente ter tido ótimas experiências com esse guia que falava realmente português e entendia tudo de tudo, veio um outro cara. A gente ficou chateado e tal, mas soube que esse guia teve o pai internado no Cairo, e aí o pai veio a falecer, enfim. Ele teve que deixar a gente e foi substituído por um cara que falava espanhol, embora tivesse falado, não, a gente conseguiu um guia que fala português.
E aí esse guia começou a se justificar já de antemão. Ele era muito simpático, era uma figura boa, assim. Ele ajudou a gente nas negociações, porque também tem isso, por exemplo. O guia do Cairo não ajudou a gente em nada, com negociação nenhuma. Um bom guia, ele vai te ajudar também. Ele vai conseguir o preço para egípcio, ele vai fazer essas intermediações. Se o guia tá um pouco se lixando para você, ele não vai fazer nada disso. Tá só querendo ganhar o dinheirinho dele e ir embora para pegar outra dupla, outro grupo de amigos, outro casal, outro viajante, não interessa. Esse guia que pegou a gente depois, né, ele falava só espanhol, ele tinha dificuldade para entender. Até o guia que fala às vezes inglês, porque muita gente fala inglês no Cairo, mas é um inglês que eles não entendem de verdade, entendeu? Tem muita dificuldade de entender o que você está falando. Você tem que levar um tempo, gesticular para o cara tentar deduzir o que você está falando. Enfim, você vai ter uns entraves aí. Então o cara falava espanhol e o pior, ele não sabia de nada do que ele estava levando a gente. Nenhum dos lugares, nenhuma atração para onde a gente estava indo, ele sabia. Ele ficava o tempo todo pesquisando no tablet. Eu percebia, né, que ele estava indo falar com os guardiões dos templos para poder, tipo, os seguranças, para poder pegar as dicas e saber o que é aqui e tal. Só que ele falava em árabe e dava uma gorjeta pro cara. Ou então ele chegou ao ponto de ele ficar lendo a placa do local. Pô, isso a gente podia fazer, porque tava em árabe, mas tava em inglês também. Era ridículo, sério. Isso broxou totalmente. Eu fiquei muito desanimado. E aí eu reclamei, obviamente, com a agência de viagem, porque imagina, esse cara ia ficar até o final da viagem. Ele ia fazer o cruzeiro, tudo. Ele perguntou, gente, tá tudo bem com vocês estão gostando? Que o nosso agente de viagem de Luxor, que foi intermediado pelo agente de viagem do Cairo, que foi quem a gente fechou tudo e tal, deve ter falado que a gente não estava gostando. E aí eu falei, cara, a gente não está gostando, entendeu? Vocês têm que falar logo, sério, porque um guia de viagem bom faz toda a diferença. Então fiquem atrás. Primeiro sinal de que o cara é ruim, pula fora. Não fica assim demorando a falar, porque é importante vocês terem um bom guia. A gente teve o infortúnio do pai do cara, ter passado mal e a gente perdeu um guia bom. Mas esse guia bom, o nome dele era Shahat. O outro guia ruim, eu nem guardei o nome, mas enfim. O normal é o guia ser ruim, tá? O normal parece que é o guia ser ruim, não saber falar português. Inclusive, é melhor que você pegue um guia que saiba da história, que saiba de tudo, dos hieróglifos, porque isso é maneiro, te dá uma imersão maior também, e a maioria não sabe dos hieróglifos, eles sabem o básico ali e tal, que eles estudaram. Mais importante é ele saber a história do que ele saber português. Então, se o cara de repente souber só inglês, mas um inglês bom, cara, tá ótimo, fica com ele. Se você souber inglês, obviamente, entendeu? Porque depois a gente pegou um outro guia que substituiu esse, que sabia português, ele realmente falava em português, mas era um português bem limitado. Se a gente começasse a fazer mais perguntas, ele não sabia responder, ele não entendia nada de hieróglifo, não entendia muito da história e tal. Assim, se a gente fosse fazer perguntas, ele falava, não sei e tudo. Era bem beabá, também não tinha muito como fugir, faltava pouco para a viagem acabar, não iam conseguir botar um novo guia. E eu achei muito importante o guia ser privado, né? O guia foi para 2 pessoas, é bem melhor, porque aí você fica no seu ritmo, no seu tempo. É muito pior do que você fazer uma viagem com um guia para 30 pessoas, etc. Que aí tem aquele clima de CVC mesmo, que tá todo mundo viajando junto, Estela Barros, a titia com a bandeirinha e tal. Isso é um porre. Mas ainda assim, esses caras, o do Cairo, por exemplo, ficavam botando pressão de tempo. Não vai nessa, cara. Você tá pagando pela viagem, o guia é seu, é ele que tá à sua mercê, no sentido de que você tem que fazer no seu tempo. Então, se você quer aprender mais sobre a história e tal, que o do Cairo, por exemplo, ficou acelerando a gente no museu. Falou, não precisa ver as múmias e tal. A gente acabou não vendo, beleza. Mas se você quiser ver as múmias, vai ver as múmias, vai fazer o que você quiser. Pergunta mesmo pro guia tudo que você quiser perguntar. Os guias vão ter mania de querer te fazer acordar muito cedo. Eu acabei caindo nessa e às vezes acordava às 6 da manhã, 4 da manhã. Às vezes é importante, porque realmente o lugar é muito longe. Mas muitas vezes terminava o tour e não tinha mais nada pra fazer no dia. Então a gente chegava no hotel tipo 3 da tarde. Porra, podia ter chegado 6 da tarde e ter acordado às 10, 11 da manhã. Então pensa um pouco nisso, que pô, você tá de férias, você tá viajando, você tá curtindo. Pra que você acordar às 6 da manhã, entendeu? 7 da manhã? Não faz isso. Conversa com o seu guia. Tem um diálogo aberto, isso é muito importante. Às vezes o guia vai querer dar gorjeta por fora pros caras e ele, principalmente em Luxor e tal, o cara que pegou a gente começou a falar da gente dar gorjeta. Olha, o motorista normalmente recebe gorjeta, mas, cara, fica à vontade, entendeu? Porque às vezes o guia tá fazendo isso porque ele mesmo tá querendo ganhar uma gorjeta depois.